Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: entre os meios e os fins, escolha os princípios. Os fins justificam os meios? Essa é uma frase que muitas vezes é afirmada, é colocada aqui em nossa sociedade, aplicada no mundo político, muitas vezes para defender teses de que se utilize sistemas que são antiéticos, que utilize formas que não são éticas, que não estão de acordo, muitas vezes, com a legislação, e que se justifique a utilização desses procedimentos, dessa conduta, em função do bem comum. Ou para a vitória de um time, no caso dos esportes, ou para a manutenção e sustentação e continuidade de uma empresa, no caso do mundo empresarial. E você, acredita que os fins justificam os meios? Eu entendo que nesse momento de grave crise política, de grave crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil, cabe e é uma boa reflexão pensar se os fins justificam os meios. Nós vemos que, de uma forma geral, partidos políticos, os políticos muitas vezes utilizam mecanismos, utilizam promessas, utilizam afirmativas que eles, de princípio, sabem que são falsas, com o objetivo de vencer o pleito eleitoral. Muitos empresários e muitas empresas também utilizam métodos e mecanismos que não são éticos, que não estão de acordo com aquilo que se espera de uma empresa, de uma organização, também sob o argumento de se sustentarem, de se manterem, de manterem a sua própria sobrevivência. Você acha que essas afirmações ou que essa conduta se justifica? Ou melhor, você entende que os fins justificam os meios? Eu quero falar com vocês um pouco sobre a minha reflexão dentro desse tema. Vivenciei muitas situações e muitas experiências ao longo de 21 anos de carreira profissional, tanto nos meus clientes quanto na própria empresa, de situações onde eu me deparei com situações como essa, de os fins justificam os meios. E de uma forma geral, apesar de que no curto prazo, as práticas, os mecanismos, essa ideologia, essa filosofia fazia com que aquela organização, a empresa, ou aquele contrato, ou aquele cliente fosse conquistado, que aquele resultado fosse alcançado, logo em seguida eu via que o custo de realização disso ele era muito alto. Muitas vezes a consequência no longo prazo disso era um relacionamento que foi calcado e foi construído numa situação puramente oportunista, onde faltava confiança, onde faltava, dentro das relações comerciais, uma fidelidade, uma relação e um pensamento mútuo de contribuição entre aquele que prestava o serviço ou vendia o produto e aquele que adquiria esse mesmo serviço ou produto. Muitas vezes o custo alto não estava ligado diretamente às relações comerciais fora do ambiente da empresa, mas estava associado diretamente ao custo dentro da própria empresa. Os desconfortos dentro do organograma, dentro das estruturas, dentro das áreas, dentro dos setores. A vulnerabilidade em que aquela empresa se coloca em relação ao seu time de colaboradores, ou até aos relacionamentos com seus fornecedores ou parceiros que contribuem para que aqueles produtos ou aquela prestação de serviço seja realizada com excelência e com sucesso. De uma forma geral, o que percebo é que as relações necessárias e envolvidas para que o empreendimento dê certo, elas se tornam fragilizadas, elas se tornam raquíticas numa relação
numa venda, numa comercialização ou numa empresa, numa organização que se pauta na filosofia e na ideologia de que os fins justificam os meios. Então, ao longo desses anos, fui construindo uma convicção de que, na verdade, os meios é que precisam justificar os fins. Você precisa desenvolver competências, você precisa desenvolver conduta ética, você precisa desenvolver uma rede de relacionamentos que estejam alinhadas com determinados procedimentos, com determinados compromissos éticos, com determinados compromissos morais na construção do seu negócio, da prestação de serviço. E quando você escolhe esse caminho, você descobre que muitas outras empresas e muitas outras pessoas fizeram também as mesmas opções. E você vai aumentando o seu networking, aumentando a sua rede de relacionamento com esses tipos de profissionais e com perfis e com essas empresas com perfis alinhados com a sua própria conduta. De uma forma geral, você também vai descobrindo clientes e uma nova carteira de clientes que se fidelizam e que buscam também nas suas relações maior transparência, relações mais duradouras, relações mais fidelizadas e menos oportunistas em relação à prestação de serviço ou à comercialização de produtos, que estão menos calcadas no curto prazo e mais calcadas no longo prazo. Por isso eu quero te incentivar hoje, você empreendedor e gestor, a ser um agente influenciador e catalisador para uma filosofia que combata a filosofia de que os fins justificam os meios, mas uma filosofia que difunda a necessidade dos meios justificarem os fins. Ou seja, é a sua competência, é a sua capacidade de fazer, é a sua conduta ética, é o seu comportamento moral, é a sua diferenciação de buscar uma competição correta, adequada, que respeita os seus competidores, que faz a diferença, que faz com que o seu resultado, os fins, o fim que você busca, os seus objetivos e o seu produto e o seu serviço seja entregue de uma forma melhor. Por isso eu quero te incentivar a isso, eu quero dizer para você que entre meios e fins, escolha os princípios, fique com os princípios. E os princípios significa dizer que os meios é que precisam justificar que os fins, é que a conduta e os princípios éticos são importantes, sim, dentro de relações sustentáveis, dentro de relações de longo prazo e dentro de um resultado sustentável de longo prazo. Então, reflita sobre essa nossa palavra, sobre essa nossa reflexão. Leve isso para dentro dos seus negócios, para as suas relações comerciais, para as suas relações corporativas, para as suas relações mercadológicas e vamos juntos construir um Brasil diferente. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.